E aí galera, que aqui no vídeo do canal KMG Games, estou aqui para falar de anime mais de uma vez. E o anime da vez é Mob Psycho 102, que simplesmente lançou recentemente, no caso lançou ontem. E hoje eu já estou trazendo aqui a review para vocês. E por sinal, estou muito feliz com a estreia, foi muito boa. Foi o primeiro episódio que me deixou muito feliz com o que eu vi. E pelo menos de início já promete ser mais do mesmo que a gente via anteriormente, só que com algumas adições a mais para o personagem, para a sua história em si. E isso vai me deixar muito animado, assim como me deixou logo de primeira impressão, né? E aí o que acontece é que a gente vai ver uma história muito mais dinâmica e com mais relações relacionadas a justamente sentimentos. Foi o que deu impressão logo nesse início. Então deixa de enrolar e vamos falar justamente do episódio como foi. Logo de início a gente vê que o Mob, ele justamente tá indo com o Reigen para fazer um exorcismo. E logo de primeira mão a gente justamente tem uma demonstração de como vai ser as animações, de como serão as batalhas. Isso foi bom porque justamente já passou a credibilidade do que o outro anime tinha. Esse também vai ter, então todo mundo que já gostava das animações das lutas anteriores vai gostar desse também, porque simplesmente está muito bem animada, está muito bem feita. A gente vê que os ataques, as lutas realmente estão bem coordenadas, bem fluida. A fluidez realmente está em outro nível, como sempre esteve. É um dos animes que tem mais fluidez e mais objetos de partículas se mexendo. E a gente vê que há uma luta, o Reigen realmente não tem poder, a gente sabe muito bem disso. E o espantalho lá que aparece do nada e começa a tentar matar eles, simplesmente passa por uma batalha bem interessante, que no caso acaba realmente mostrando um novo poder que o Mob teria. E esse novo poder seria justamente controlar outros seres, ou no caso pelo menos plantas, né? O que acontece é que ele começa a imitar justamente o inimigo dele, o espírito maligno, a controlar seres de outro tipo. Então ele começa a controlar também as plantas que o inimigo ali estava controlando e acaba fazendo uma confusão onde o inimigo fica sem força para controlá-las. E aí eles já acabam achando o que é realmente, que simplesmente faz com que ele sempre fique vivo, que é justamente a caveira daquele homem que morreu naquela plantação. Eles acabam destruindo e aí acabam concluindo a missão. Logo após disso a gente vai ver no dia a dia normalmente do Mob, mas o mais interessante disso tudo é que a gente vê aquela garota novamente entrando em atenção. Que garota? É justamente a garota lá que é doida, que entrou justamente para aquela religião do riso aí antes dos Corvinhas virar amigo do Mob. E aí o que acontece é que ela tá justamente ainda enganando, ainda enrolando justamente aquela galera que é crente e tal, que quer um Deus fundador para eles. E ela começa a falar ainda que tá tentando algumas formas de arranjar um Deus fundador, né? Uma pessoa, um poderoso aí para poder simplesmente guiá-los para a divindade, para a santidade e tal. E aí o que acontece é que a gente acaba vendo que ela vai fazendo planos para justamente fazer com que o Mob consiga justamente ser melhor, ser mais legal, conversar e tal. E o que acontece é que ela se liga que ele ama e muito aquela garota lá, que é justamente desde o início, desde a primeira temporada, ele é muito abestalhado para ela, e as outras demais garotas ele vê como se fossem plantas de verduras, de alimentos, porque simplesmente para ele não vale nada, né? E aí o que acontece é que ela acaba se ligando nisso e usa isso contra ele, mas ao mesmo tempo a favor, né? O que acontece é que ela faz com que ele participe das eleições presidenciais do conselho estudantil para justamente ficar coordenando as coisas lá. E aí ele começa a treinar bastante, porque quando ela falou justamente que ele iria ter uma possibilidade de ficar com aquela garota, já que era muita areia pro caminhãozinho dele, e agora ele fazendo isso ele poderia se tornar popular, uma pessoa legal, a ponto de ter uma possibilidade de ficar com ela, simplesmente ele se empolga bastante. A gente vê os treinamentos. Cara, eu morri muito nesse início de temporada, nesse primeiro episódio, porque simplesmente foi momentos cômicos de vários locais, de várias coisas que estavam acontecendo. Mas no fim das contas, eu até pensei que no caso o Mob estaria sendo enganado, cara. Porque o que acontece é que quando ele chega lá para falar, discursar a parte dele que ele realmente tinha preparado, simplesmente ele tem 5 minutos para falar e dos 5 minutos ele não conseguiu falar nada. Ele ficou simplesmente congelado no tempo. E eu ri muito dessa parte, foi muito legal de ver isso. No fim das contas, dá tudo errado, a garota começa a pensar em uma nova estratégia para poder simplesmente se chegar nele e fazer com que ele se solte mais,
E aí aparece uma outra garota pedindo para namorar com ele, no caso, pedindo para sair com ele, onde tendo em vista que ele recebeu uma carta de, no caso, namoro, né, uma carta de pedido para se encontrar e tal. E aí o que acontece é que parece um pouco com aquela outra garota lá, só que eu pensei logo de cara que era ela, mas aí logo fui vendo que não se trata daquela personagem. Pelo menos é o que eu achei depois desse episódio. E a gente começa a ver que ele vai, dia após dias, começando justamente a conhecê-la. Onde ele começa a sair com ela. Ele não nega se ficar com ela, não pede ela em namoro. Ele pelo menos não dá esse intuito. Mas pelo menos ele começa a sair com ela, andar com ela e faz amizade com ela. Onde até mesmo o fomento corporal, eles simplesmente deixam ele de lado dos treinos para poder ficar com a garota. Eles estão ajudando ele e tal. No fim das contas, a gente vê que ele fica bem animado, bem feliz, né? Porque ele estaria em tese com a garota ali namorando. E ele começa a sentir um pouco de mudança no seu eu ali. E no fim das contas, a gente acaba vendo que ela entrega um livro pra ele, que ela estava escrevendo, ela escrevia livro. E ele começa a ler, cara. E esse livro começa a marcar ele e ele gostou bastante. Ou ele começa a elogiar e tal. E aí ela começa a se sentir mal, porque ela passou uma semana enganando ele. Mesmo que fosse uma amizade verdadeira, mas ela não realmente queria namorar com ele. O que acontece é que foi uma aposta que ela perdeu, porque eles simplesmente disseram que ele nunca iria conseguir falar ali na frente. E ela disse que sim, que ele falaria, e ela não conseguiu, cara. E o que acontece é que isso realmente trouxe coisas muito boas, realmente acontecimento de uma amizade muito legal. O que acontece é que logo após isso a gente vê que ela se encontra com suas amigas depois de revelar tudo isso e ir embora. E as amigas dela acabam com o livro dela, destrói tudo e toca o maior terror. E a gente vê que ela tá sentida com isso, mas ela não parece transpassar isso, porque ela quer ser uma pessoa diferente. Ela ainda quer ser popular com as amigas dela. O que acontece é que o Bob, ele chega e toma uma atitude pela primeira vez. Uma atitude como pessoa normal, né? E não com usar o poder. O que acontece é que ele chega lá e começa a dizer que eles não deviam fazer isso, que elas fizeram uma coisa errada, e começa a juntar tudo aquilo que é precioso pra ele, como ele bem fala, que é justamente aquele livro. Ele gostou demais daquilo. E aí, o interessante de tudo é que ele junta pedaço por pedaço e começa até a ficar emocionado, onde até mesmo a garota vai para perto dele e eles começam a juntar. Depois disso, o mais legal é que vem um vento, destrói tudo, e aí ele tem que usar o poder paranormal dele para poder juntar justamente aquelas peças, porque simplesmente não tinha como ele juntar sem usar os poderes. No fim das contas, o que acontece é que a garota fica surpresa, mas aceita de bom grado e não fica assustada com ele. E é muito legal essa cena. Gostei pra caramba. E como eu disse, eu gostei muito dessa personagem feminina. Será que ela realmente vai ter uma chance com o Bob? Eu queria muito que tivesse, porque toda aquela pressão e toda aquela construção que eles fizeram para aquela outra garota lá popular, eu não ligo muito, eu nem tô nem aí. Se ele não ficar com ela, pra mim, nem tanto faz. Porque realmente ela não tem nenhuma profundidade, não tem nenhuma história sobre aquela garota. Então pra mim, não ligo realmente. Mas no final, acaba que ela vê aquilo acontecendo e começa a meio que parabenizar ele por ele ter se demonstrado uma pessoa diferente e ter agido. Então eu achei bem interessante isso aí. Então o que vocês acham que vai acontecer na próxima semana? Tô bem curioso pra saber, velho. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações do vídeo que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, galera. Fui!